Quero dar boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao grupo de pesquisa em fenomenologia da PUC-PR, Banquete Fenomenológico. Lembrando, gente, da importante participação de todos, pois que estamos todos nesse banquete fenomenológico, ou seja, sintam-se à vontade para perguntar ou para fazer qualquer comentário, né, pertinente aí ao que a gente está trabalhando. E para esse nosso último encontro deste ano, será apresentado o corpo em Judith Butler, a partir das palavras do professor César Candiotto e da Ingrid Leandro. Vou apresentar o professor César, assim, o mínimo que eu posso reduzir do enorme currículo dele. Então, o professor César é decano da Escola de Educação e Humanidades da PUC-PR, onde também é professor do programa de pós-graduação em Filosofia e Stricto Sensu, pós-doutor pela Université Paris et Créteil e pelo Instituto d'Études Politiques de Paris, tem experiência nas áreas de filosofia contemporânea, nas sub-áreas de filosofia política, ética e filosofia francesa contemporânea. Então, o professor César, conforme a Ingrid disse, vai ser o debatedor. E a Ingrid, que fará a exposição, é mestranda em filosofia pela PUC-PR, é especialista em História da Arte pela Universidade Estácio de Sá e bacharel em Teatro pela Universidade Católica do Paraná. Participa do grupo de pesquisas Fenomenologia GFeno, esse que nós estamos, e atua como representante do corpo discente do PPGE. Sua pesquisa está sobre filosofia política, em gênero, identidade, educação e arte. Então, professor César, Ingrid, vocês estão com a palavra. Obrigada. Está seu microfone, Ingrid. Obrigada, professora. Obrigada, Simone. Se você quiser falar alguma coisa, prof, antes da gente começar. Tá bom. Obrigado pelas boas-vindas e obrigado por nos convidar ao grupo de vocês. Então, a Ingrid vem trabalhando já há algum tempo sobre a Judith Butler, onde ela, no seu projeto de pesquisa, procura fazer uma crítica à ontologia de gênero, utilizando-se dos instrumentos conceituais da autora, e uma das palavras-chave da pesquisa da Ingrid é a ideia de performance, e que é também uma palavra-chave no texto da Judith Butler, objeto desta análise. Então, uma coisa muito interessante é que a Ingrid vem do teatro, e agora está fazendo filosofia. Então, esse texto da Judith Butler veio a calhar muito bem com a experiência dela de formação e de pesquisa, porque justamente quando estamos falando aqui de atos, né, atos constitutivos de gênero, nós estamos a própria Judith Butler, né, faz o comparativo entre aparência e realidade, né, os atos de um palco, né, de um teatro, com a realidade da rua, né. Então, falando aqui exatamente da questão enfim, da drag queen, né, dos travestis, enfim, de como que os mesmos sujeitos, dependendo se ocupam a rua ou o palco, eles são tratados de uma maneira diferente, né, e que muitas vezes nós, digamos assim, enfrentamos na sociedade uma ojeriza a própria categoria, o próprio conceito de gênero, mas no palco, no teatro, nós aplaudimos, né, quando são encenados esses personagens. Então, para mostrar um pouco essas relações, também o trabalho dela tem muito a ver, né, com a leitura que a Butler faz da própria Simone de Beauvoir, né, mas a partir, nesse caso, de uma perspectiva fenomenológica, e aí, claro, Atos remete a Edmund Husserl, né, remete também, quando se fala de corpo, ou o gênero corporificado, você remete também
lembra do Maurice Merleau-Ponty, né, só para dar algum outro exemplo, e lembra também do Michel Foucault, a diferença entre sexo e sexualidade. Foucault não trabalhava o conceito de gênero, então é sobre isso que a Ingrid vai desenvolver o seu trabalho. Eu tive a felicidade de assistir presencialmente 3 vezes a Judith Butler. A última vez estive um colóquio inteiro com ela, na Itália, na cidade de Bari, e é uma pessoa super humilde, atenciosa, mas quando sobe no palco, né, se transforma. Então, para dizer também que é uma filósofa que, quando fala, tem uma performance incrível, né, e realmente não é somente uma escritora, né, é uma pessoa que politicamente é muito contagiante e é uma das filósofas políticas mais aclamadas, né, da atualidade, ganhando prêmios importantíssimos de filosofia política na Alemanha e com mais de 40 anos de produções, né? E a produção que a Ingrid vai discutir é de 85, então aproximadamente 40 anos atrás, né? E sendo que a Butler hoje pesquisa outras coisas, inclusive. Mas vou deixar a palavra para Ingrid e ela vai dar sequência. Muito obrigada, professor, pelas suas palavras tão gentis, pela introdução também. E te agradeço muito pela presença, pela disponibilidade, professor. Agradeço as pessoas que estão aí compartilhando hoje esse último banquete fenomenológico. E vamos iniciar, então, a nossa análise. Eu preparei esse material, eu vou fazer uma breve introdução sobre quem é a Judith Butler, um pouco que o professor César também já trouxe, mas vamos lá. Então, a Judith Butler, ela é filósofa de formação, ela é PhD pela Universidade de Yale, e atualmente ela é professora de literatura comparada e teoria crítica no Departamento de Retórica da Universidade da Califórnia. Ela também é professora titular da Cátedra Hannah Arendt na Escola Europeia de Pós-Graduação, o que eu acho muito bonito. É um dos nomes mais proeminentes na filosofia contemporânea, como o professor mesmo já pontuou, e ela tem um campo de pesquisa muito amplo. Então, eu posso citar aqui fenomenologia, a genealogia, que ela vai desenvolver muita coisa baseada no Foucault, teoria feminista. Só um pouquinho. Perdão. Psicanálise também e linguagem, né? A questão da psicanálise, ela é comentadora de Lacan, e ela vai trazer também um pouco do estruturalismo, mesmo eu tendo uma crença forte que ela não pode ser considerada estruturalista, mas ela traz também. E linguagem também, então tem um campo bem amplo aí, né, que a Butler trabalha. Mas a sua pesquisa sobre gênero, identidade e teoria queer são as mais reconhecidas e aclamadas pela comunidade científica. Eu coloco comunidade científica porque as pessoas, em geral, é um tema muito complexo e, como o professor mesmo disse, existe uma certa rejeição, principalmente aqui no Brasil. A Butler, ela veio aqui para o Brasil em 2019 e ela foi recebida com uma manifestação de pessoas raivosas da bancada evangélicas, apoiadas pela bancada evangélica e com pastores, e ela foi violentada, quase bateram nela enfim, ela disse, nunca mais volto para o Brasil. Então, mas eu estou fazendo jus a ela aqui, e disso ela também fez um livro, que eu posso comentar depois. Mas vamos prosseguir. Então, o que eu vou trazer para a gente discutir hoje
é esse artigo que eu também compartilhei com vocês no grupo, que se chama Os Atos Performativos e a Constituição do Sujeito, um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista, da Judith Butler. Ela é da tradução da Jamile Dias, né, e é da editora Chão de Feira 78, e eles lançaram essa tradução em 2018, que foi o texto que eu compartilhei com vocês, né, mas o ensaio no original, no inglês original, ele foi publicado em 1988, então foi depois da dissertação dela, não, aliás, da tese dela ser aceita, e aí, logo em seguida, ela já trouxe esse, e logo em seguida já o problemas de gênero. Então, os assuntos vão se juntando, e é por isso que eu trouxe esse artigo, que eu acho que é um artigo muito completo sobre questão de corpo, sobre questão de gênero, e principalmente a fenomenologia, né? Que é essa perspectiva que ela traz e que influencia todo o processo de pesquisa dela, né? Então, ali na introdução, né, ela faz uma breve introdução desse ensaio, e ela diz que, através dessa análise dos atos do gênero, ela traz formas de compreender como as concepções naturalizadas do gênero podem ser percebidas como constituídas e, consequentemente, né, passíveis de serem constituídas de forma distinta, que eu acho que é muito interessante. É isso que ela vai trabalhar nesse ensaio, né? Então, trouxe citações dela, porque eu acho que ela é muito pontual, nesse ensaio ela é bastante certeira. Então, abre a citação. Ao desenvolver o meu argumento, a Butler, né, vou partir de discursos teatrais, antropológicos e filosóficos, mas, sobretudo, da fenomenologia, para mostrar que a chamada identidade de gênero é uma realização performativa compelida por sanções sociais e tabus. E, precisamente, no caráter performativo da identidade de gênero, que reside a possibilidade de questionar a sua condição reificada. Então, aqui ela traz o que vai desenvolver durante o ensaio, né, mas é basicamente ali um resumo também, né, desse ensaio dela. E esse ensaio de 1988, né, ele é bem inicial, assim, né, nessa análise que ela vai fazer sobre o gênero. Então, ela começou pesquisando sobre teoria feminista e sobre gênero, e hoje, né, o que ela discute tem muito mais a ver com linguagem, com teoria queer, que já é um formato diferente, né, do que a gente pode compreender como gênero, outra abordagem da leitura de gênero, mas, enfim, prossigamos. Então, assim, no primeiro capítulo, vamos dizer, ali na primeira parte, né, ela traz essa citação da Simone de Beauvoir, e ela utiliza da Simone de Beauvoir nesse ensaio, assim como no Problemas de Gênero também, né, para compreender essa questão de tornar-se, né, do ato constitutivo, abrir a possibilidade de criar algo. Então, eu trouxe para vocês aqui, não se nasce mulher, torna-se. Essa citação é do Segundo Sexo, né, do volume 1, da Simone de Beauvoir. E aí, a Butler vai fazer a seguinte consideração sobre.
Então, significativamente, esta é a afirmação que Simone de Beauvoir cita em O Segundo Sexo. Então, ao preparar o cenário para apresentar seu argumento de que as mulheres, e por extensão qualquer gênero, são uma situação histórica e não um fato natural. O que é muito interessante, já nessa primeira colocação que a Butler faz, é que ela fala ali, mulheres, e por extensão qualquer gênero, são essa situação histórica, não o fato natural. Então, ela já principia ali colocando uma análise genealógica, né, nessa situação histórica, dizendo não é um fato natural. A segunda coisa que é muito interessante nessa frase é que ela traz a questão mulheres e, por extensão, qualquer gênero. Que normalmente, né, as pessoas têm as pessoas têm esse entendimento que quando a gente fala sobre gênero, principalmente sobre teoria feminista, sobre a questão das mulheres, e não necessariamente, tanto que a pesquisa dela, a pesquisa da Butler, vai se desenvolver muito dentro do gênero, mas partindo para outras possibilidades, né, de identidade e de identidade de gênero. Então, eu acho bem interessante que ela já começa assim. E aí ela vai trazer também a fenomenologia da percepção, né, com o Merleau-Ponty. E aí ele vai dizer o seguinte: o corpo como ser sexuado, e considerando a questão da experiência do corpo, afirma que o corpo é mais do que uma espécie natural, é uma ideia histórica. Então, só para afirmar a questão, né, que ela já abre a discussão falando que o corpo essa situação histórica, né? Traz esses dois autores. Então, ela utiliza das teorias fenomenológicas, né, da corporidade, porque ela encontra essa questão das causalidades filosóficas e biológicas que estruturam a nossa existência corporal, mas também os significados que a existência corporificada assume, né, os fenômenos que acontecem no contexto da experiência. Então, em ambos os contextos, e aqui ela fala da Simone de Beauvoir e do Merleau-Ponty, né, tanto na fenomenologia quanto na teoria feminista, a existência e a factilidade de dimensões materiais ou naturais do corpo não são negadas, mas reconcebidas como distintas do processo pelo qual o corpo vem assumir significados culturais. Eu acho isso belíssimo, porque existe o corpo é um fato, né? Ele é material e existem fatos anatômicos que fazem, né, hormonal e enfim, os significantes anatômicos também, os significantes anatômicos fixos, que seria o sexo, mas eu prefiro designar dessa forma, né? E isso se difere do processo que o corpo vem a assumir dentro do mundo, né? A experiência do mundo. Então, tanto por Simone de Beauvoir como Merleau-Ponty, o corpo ele é compreendido como um processo ativo de corporificação de certas possibilidades culturais e históricas. Então, para descrever o corpo generificado, a teoria fenomenológica da Constituição precisa ampliar a perspectiva convencional dos atos, ela vai trazer os atos constitutivos, né, de modo que ela signifique ao mesmo tempo tanto aquilo que constitui o significado, quanto o modo como o significado é performado e atua. Ela vai trabalhar bastante essa questão também no livro do Problemas de Gênero, com o estruturalismo, enfim. E com a questão do discurso também, bastante, o que o Foucault traz.
Então, dessa forma, a Butler ela vai desenvolver no ensaio é que os atos pelos quais o gênero ele é constituído, ele tem semelhanças com esses atos performativos que se dão no contexto teatral, como o professor César citou, né? E o que eu acho muito contundente, e porque eu venho do teatro, né? Então, para além de ser um assunto que me interessa, eu tenho percepção corporal, né? No sentido de como se cria um corpo para certo contexto, certa significação, certa representação. Então, eu entendo perfeitamente essa analogia que a Butler traz, né? Então, ela vai dizer assim que o gênero ele é constituído por esses atos corporais específicos. E vai perguntar quais são as possibilidades de transformação cultural do gênero por meio desses atos, né? Então, o Merleau-Ponty, ele vai dizer, né, que o corpo é essa ideia histórica, mas também um conjunto de possibilidades continuamente realizáveis. Essa frase também é muito bonita. Um conjunto de possibilidades continuamente realizáveis. Então, o corpo, portanto, não é uma materialidade idêntica a si mesmo, ou meramente factual, né? Aquilo, o corpo, esse corpo que eu sou, não é só matéria, né? Não é só o sexo que vai designar todos os significados da minha vida, né? O corpo ele é uma materialidade que assume significado, e que assume significado de maneira fundamentalmente dramática. Dramática aqui ela usa o sentido de que o corpo ele não é essa matéria, mas uma performance contínua das possibilidades, né, das escolhas, do contexto, da questão histórica, enfim. Então, não se é simplesmente um corpo, muito bonito esse, não se é simplesmente um corpo, mas em sentido absolutamente fundamental, faz-se o próprio corpo. E é claro, cada um faz o seu corpo de modo diferente de seus contemporâneos e também de seus antecessores e sucessores corporificados. Então, para esses agentes corporificados, para os sujeitos, né, fazer o gênero não é apenas um modo de ser exterior, né, não é aquela questão que é colocada como sexo como natural e gênero como cultura, né? Aqui ela vem quebrar esse entendimento. Né? Então, não é apenas, ele também mas não é apenas, né, de estar aberto à percepção do outro. Essa corporificação, ela manifesta claramente um conjunto de estratégias. E aí que a gente começa a entrar na crítica que ela vai desenvolver, que ela vai aprofundar muito no problemas de gênero, né? Que existe uma certa normalidade insidiosa que se envolve sem a gente perceber, sem a gente saber, que se envolve absolutamente desde o início da nossa vida, desde o início do feto lá. Como, por exemplo, os chás de revelação, né? Vamos revelar o gênero. Então, tudo isso já constitui. Então, esse estilo corporal, ele nunca vai se auto-estilizar. Então, ela fala que o gênero é esse estilo corporal, tá? E não é num sentido estilo, né? Não é num sentido, assim, paupérrio, né? É num sentido profundo, né? Estilo corporal. Mas ele não se forma sozinho, ele não se auto-forma, né? Pois os estilos das existências têm uma história e essa história condiciona e limita as possibilidades. E aqui eu até adicionaria nessa fala dela que não só a história, mas também a linguagem.
né? O discurso, a linguagem e a condição histórica condicionam, e como a gente percebe o mundo, né? E como a gente percebe o mundo e as experiências. Então, consideremos o modo como o gênero, por exemplo, é um estilo corporal, um ato, por assim dizer, ao mesmo tempo que é intencional e performativo, de tal forma que o performativo possa tanto significar dramático quanto não referencial. Então, nessa passagem dela, o que eu acho muito interessante é que ela já traz aqui, ó, o que eu entendo que é o gênero, estilo corporal, um ato, né, intencional e performativo. Não é algo substancial. Não é algo que vai me faz eu sentir coisas como se eu fosse tal sexo, porque isso, na verdade, é uma construção, né? Então, aí ela prossegue nessa perspectiva. A distinção de gênero faz parte dessa humanização dos indivíduos dentro da cultura contemporânea. Então, quem não efetua sua distinção de gênero de modo adequado, e isso num sentido de do gênero binário, né, é regularmente punido. Então, como não existe uma essência que o gênero expresse ou externalize, nem um objetivo ideal, o gênero não é um fato, mas são vários atos. São vários atos que criam o gênero, criam uma ideia de gênero, e sem esses atos não haveria gênero. O gênero, então, ele seria essa construção que oculta, é uma construção, que oculta regularmente a sua própria gênese. Considerando que o corpo é invariavelmente transformado no corpo dele ou no corpo dela, o corpo só se torna conhecido por sua aparência generificada. Parece-me necessário considerar que de maneira ocorre essa generificação do corpo. Então, a minha sugestão, a Butler citando aqui, minha sugestão é que o corpo se torna seu gênero por uma série de atos renovados, revisados e consolidados no tempo. Então, aí que ela vai desenvolver bastante essa questão aí no Problemas de Gênero, que agora ela faz essa sugestão, né? Mas ela vai aprofundar e vai tornar isso uma bela argumentação no Problemas de Gênero, de que o corpo, ele se torna esse gênero, passando por vários processos de identificação, por uma série de atos renovados, por uma constituição linguística e discursiva, né, que são constantemente reificados, são coisas que vêm de fora, coisas que a gente administra também, como se pensasse fosse meu, mas em absoluto, um gênero não quer dizer nada, né? Não sei se me fui clara aqui, mas vamos compreender melhor. Então, assim, ao declarar que a mulher é uma situação histórica, a Simone de Beauvoir, ela vai trazer essa questão de que o corpo, ele sofre essa construção cultural. Então, já naquela frase, né, não se nasce mulher, torna-se, a Simone de Beauvoir, ela já está questionando isso. Então, o que é a mulher? O que é essa terminologia? O que é esse gênero? Então, esse corpo sofre essa construção cultural, não apenas pelas convenções, né? Mas também pelas convenções tácitas que estruturam o modo como o corpo é culturalmente percebido. Então, não é só através da performance que alguém vai fazer, porque o gênero em si ele não vai se auto-estilizar, né? É necessário uma troca
como um outro que visualiza, né, o que eu sou, coisas que a gente já viu nos nossos encontros, e também as convenções que estruturam como o corpo ele é percebido e ele é aceito culturalmente. Então, aí ela traz uma questão do Foucault, né, da história da sexualidade. Então, conforme assinalado por Foucault, a associação de um sexo natural com um gênero distinto e com uma atração aparentemente natural pelo sexo e gênero oposto, né, que seria essa heteronormatividade compulsória e essa atração e esse gênero binário, né, é uma conjunção não natural de construções culturais a serviço dos interesses reprodutivos. E aqui, daí, ela já vai estar falando do segundo capítulo aqui no ensaio, né, que ela vai trazer sobre o gênero binário, o contrato heterossexual, né, e um pouco ali sobre o Lévi-Strauss, né, mas não é esse o meu foco. O que eu acho de interessante é que ela vê isso, essa questão dos interesses reprodutivos, e eu compreendo no sentido de por causa do capitalismo. Então, para mim, eu faço uma leitura mais política mesmo, dessa questão desses interesses, dessas estratégias de sujeição, né? Então, eu trouxe aqui também uma citação do Foucault, do História da Sexualidade, que ele fala sobre o sexo, né? Então, essa noção de sexo que permitiu agrupar, de acordo com uma unidade artificial, esses elementos anatômicos, que eu acho também um termo bastante interessante, funções biológicas, condutas, sensações e prazeres, e permitiu fazer funcionar esta unidade fictícia como princípio causal. Belíssima essa passagem do Foucault também. Tudo certo por aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar, Ingrid. Tudo certo. Beleza. Obrigada, professor. Então, vamos prosseguir. Então, ela, nesse segundo capítulo do ensaio, ela vai falar sobre essa questão do gênero binário e dessa estrutura heterossexual, que também é uma das... como um dos pilares, eu diria, um dos pilares, mas não é o único pilar que sustenta essa sujeição das pessoas, das mulheres, das pessoas não binárias, enfim. Então, a formulação do corpo como um modo de dramatizar ou atuar possibilidades oferece uma via de compreensão dos modos de corporificação e atuação de uma convenção cultural. Né? Então, ela vai dizer que parece difícil, né, entender essa opressão que é sofrida pelas mulheres a partir dessa posição teórica, e o que ela vai ser também bastante criticada por isso, na verdade, e ela já faz essa autoanálise aqui antes da teoria das críticas feministas fazerem a crítica em cima dela sobre isso, né? Sobre essa teorização absoluta e não uma vivência, né? Do feminismo. Ainda que os atos individuais funcionem de modo efetivamente a sustentar e reproduzir os sistemas de opressão, e que, desse modo, qualquer teoria de responsabilidade política pessoal pressupõe essa perspectiva, não significa que a opressão decorre apenas desses atos. Então, assim, exatamente como eu disse, são vários pilares que sustentam essas violências generalizadas, né? Então, essa formulação do corpo, um modo dramático, né, ou de atuar possibilidades, ela
aparece como uma via de saída de resistência, sabe? De resistência dos corpos que não se adequam a essa norma binária heterossexual, branca, né? Mas, e ela vai dizer aqui, né, que não é só do gênero que vem a opressão. É um dos pilares, né? Mas também ela vai trabalhar bastante a questão da interseccionalidade, isso mais para frente, né? No Problemas de Gênero, ela trabalha bastante isso da interseccionalidade. Então, o ato que o gênero é, isso eu acho ótimo, ela diz, o gênero é um ato, né? E o ato que os agentes corporificados são, na medida em que corporificam dramática e ativamente determinadas significações culturais, além de propriamente vesti-las, claramente não é um ato de alguém isolado. E chuva. Sem dúvida, existem maneiras matizadas, matrizes, né? E formas individuais de alguém fazer o gênero. Mas o fato que esse alguém o faz de acordo com certas sanções e proscrições, né, que são claramente, que não são uma questão individual, não são uma questão de escolha. Você até pode escolher, por exemplo, eu sou uma mulher cis, né, sou uma mulher cis, sou uma mulher branca, latino-americana, e isso são coisas com as quais eu me identifico culturalmente e também pelo qual a minha história transpassa, né? A minha experiência transpassa. Mas também são coisas que o mundo colocou para mim, né? Então, em que sentido o gênero ele é esse ato? Uma ação social requer que a performance seja repetida. Essa repetição é, ao mesmo tempo, uma reatuação, uma reexperimentação de um conjunto de significados socialmente estabelecidos. É a forma cotidiana e ritualizada da sua legitimação. Então, quando essas concepções de performance social elas são aplicadas ao gênero, fica claro que existem corpos individuais, né, obviamente, que atuam dentro dessas significações, né? E eles vão se tornando estilizados em modos generificados. Então, essa ação, ela também é pública. E eu incluiria aqui nessa fala da Butler também política. Então, quando a gente toma a responsabilidade de fazer o gênero, né, ou de se sentir na sua... no seu eu, como as pessoas trans, né, que necessitam de fazer, mudar a estilística, mudar questões corporais, questões hormonais, né? Isso também é uma ação pública. Então, e é uma ação política, porque vai haver retaliações, porque se não está dentro do esperado, nessa binariedade de gênero, né, do gênero ontológico, vai sofrer violência. Então, como ação pública e ato performativo, o gênero ele não é uma escolha radical, não é um projeto que reflete uma escolha só individual, ele não é imposto, ele não é nem inscrito, né? O corpo ele não é passivamente roteirizado por códigos culturais, não é um vaso vazio e um vaso vazio é bom. Mas não é esse recipiente sem vida, né? Que aí a cultura é introjetada. Também não é assim que acontece, né? O eu corporificado, ele também não tem pré-existência. O eu corporificado não tem pré-existência das convenções culturais que fundamentam o gênero. Então, o gênero ela não é uma concepção a priori,
não é algo essencialista, que vai formar, ou que vai ter significado absoluto na vida, né? Mas a sociedade coloca como se fosse dessa forma para fortalecer essa estrutura de opressão. É uma estratégia. Então, os atores, essa parte aqui, ela faz um exemplo ali, né, com o teatro, que eu acho muito bonito. Os atores, eles estão sempre no palco e dentro dos termos da performance. Assim como um roteiro pode ser encenado de diferentes maneiras. E assim como uma peça requer tanto texto quanto interpretação, também o corpo generificado, ele atua em seu papel dentro de um espaço corporal que é culturalmente restrito e ele encena interpretações dentro dos limites que são já pré-estabelecidos, dos limites linguísticos, dos limites sociais, dos limites históricos, né? Dos limites culturais, todos os atravessamentos, todas as interseccionalidades também fazem parte nesse processo de corporificação do gênero, né? Então, os atores, então, assim, ela vai fazer essa analogia com a performance drag e a performance de gênero, que ela vai desenvolver melhor no Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que é de 1990, a primeira publicação desse livro, que ela traz essa analogia sobre a performance de gênero. Aí eu trouxe uma problematização aqui sobre a questão do termo que ela utiliza, que ela utiliza travesti. No texto dos atos performativos, no original ela vai utilizar o transvestite, né? Então, que na sua interpretação original, esse termo ele tem que ser empregado como um termo histórico em inglês, da língua inglesa, que vai designar pessoas que performam um gênero que contrasta do sexo, ou, né, dos significantes anatômicos, como eu já comentei com vocês. Então, nessa utilização histórica do termo que a Butler utiliza, porque lembrando que esse ensaio é de 1988, né, significava na época, né, podia ser entendido como uma pessoa queer, uma pessoa não binária, assim como uma performer drag, que são coisas distintas. Hoje nós temos um pouco mais de tato para lidar com essas nomenclaturas, porque elas também são parte de como as pessoas se identificam com a sua identidade de gênero e a sua subjetividade. Então, eu digo ali, né, que o texto ele é de 88 e a tradução ela vai utilizar a travesti. E nesse contexto do texto, desse ensaio da Butler, a travesti não é o mais adequado. Então, é só uma questão de vocês saberem, da gente trabalhar um pouquinho mais essa crítica, né, que a gente vai reposicionando. É uma palavra que não significa mais o que significava, né? Então, travesti... Oi, Jana. Eu ia comentar sobre isso, mas você foi direto ao ponto, né? O significado do travesti no Brasil, ele é bem específico. É uma identidade de gênero também, tem uma construção histórica bem diferente do transvestite lá nos Estados Unidos, que lá era um termo coringa, né? E aqui não, aqui sempre foi muito específico para mulheres trans. Exatamente, Jana. Muito obrigada pela sua Imagina.
pelo seu comentário. É exatamente isso. E, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre a questão linguística e como... E as travestis aqui no Brasil, elas se apegaram muito, né? E se fortalecem e falam que são travestis. E aí eu vou trazer aqui, né, que eu acho muito importante pontuar mesmo, que travesti é uma identidade de gênero dentro do espectro de gênero feminino. Eu gosto de chamar espectro de gênero, né, existem duas pontas de um espectro, mas existe todo um caminho entre eles. Então, é uma forma do gênero, que é do gênero feminino, que é utilizada principalmente no Brasil. Né? Então, mas a Butler, eu trouxe essa crítica porque eu achei interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque ela não utiliza esse termo de forma pejorativa, né? Ela não utiliza, também não usa assim sem saber o significado ou o porquê. Então, eu trouxe para a gente compreender isso também, que é importante utilizar, que hoje nós somos 2024, né? Então, realmente, o termo já tem outro significado, principalmente aqui no nosso país. Mas, na época, ela utilizar isso é uma forma também de legitimar a construção da identidade de gênero transexual. Então, ela vai utilizar, né, transvestite, mas na verdade, a significação dessa terminologia, dentro do que ela vai apresentar no ensaio, né, é mais uma pessoa não binária, ou uma performance drag, né, uma pessoa que talvez que não corresponda ao seu sexo. E na época, 1988, né, acho que isso não é nem pensado ainda. Enfim. Nossa, está bugado. Então, dizer que a realidade de gênero é performativa significa, de maneira muito simples, que ela só é real na medida em que é performada. É justo dizer que certos tipos de atos são geralmente interpretados como expressão de um núcleo ou identidade de gênero, né? Então, esses atos estão em conformidade com uma identidade de gênero esperada, ou questionam de alguma forma essa expectativa. Que é essa expectativa, por sua vez, ela é baseada na percepção do sexo, né? Sendo o sexo compreendido como esse dado, por fato, né? Então, essa teoria implícita e popular sobre os atos, gestos como expressivos do gênero, isso vai sugerir que o gênero em si, né, ele é anterior aos diversos atos e posturas pelo qual ele é dramatizado e conhecido. Mas, se os atributos do gênero, eles não são expressivos, mas performativos, e aí que ela começa a revolução, digamos assim. Tais atributos constituem efetivamente a identidade que eles dizem ou expressam, que dizem ser ou expressam ou revelam. Então, vamos entender melhor essa questão. Já estou finalizando, gente. Então, a distinção entre expressão e performatividade é absolutamente crucial. Por quê? Os atributos e os atos de gênero, né, sendo performativos, indica que não existe uma identidade pré-existente a partir do qual esse ato de gênero, ou atributo de gênero, ele possa ser medido. Não há coisa como a gente possa considerar assim. Nem que não seja verdadeiro ou falso, né? Porque se ele for expressivo, um ato de gênero expressivo, então ele expressa, né, algo anterior. Então, dizer que a realidade do gênero é criada por performances sociais contínuas significa que as próprias ideias de sexo essencial, de uma masculinidade
ou uma feminilidade verdadeiras, também são formadas como parte de uma estratégia política, por meio do qual o aspecto do performativo do gênero é ocultado. Os gêneros, então, não podem ser verdadeiros nem falsos, aparentes ou reais. Além disso, somos forçados a viver em um mundo no qual os gêneros constituem significantes unívocos, no qual o gênero é estabilizado, polarizado, diferenciado e intratável. Não pode se falar sobre isso. Assim, o gênero é feito em conformidade com um modelo de verdade e de falsidade, que não só contradiz, né, a própria fluidez performativa, que é o ato do gênero, né? Como se constitui o ato do gênero. E isso é uma estratégia que serve a essa política social de regulação e controle do gênero, porque é preciso que tenha alguém que faça filhos, que crie os filhos, né? Que faça a manutenção da casa, que ganhe menos, né? Todas essas questões. Então, performar o gênero de modo inadequado desencadeia uma série de punições e, ao mesmo tempo, performá-lo bem proporciona uma sensação de garantia. E é por isso que eu digo que performar o gênero fora da binariedade é uma forma de resistência, porque você vai sofrer violência, né? Então, o fenômeno social do próprio gênero é basicamente criado pelos interesses políticos e que, sem uma crítica radical dessa constituição do gênero, e aqui ela também critica a teoria feminista, né, que não consegue avaliar como a opressão dessas estruturas são categorizadas, e são estruturas ditas ontológicas, que é uma coisa que eu vou desenvolver também na minha pesquisa de dissertação, que são formas pelas quais o gênero ele é concebido, né? Então, a crítica da Butler, a ontologia do gênero, como representação política, e ela se utiliza desse argumento para... Ela se utiliza disso para dizer que o feminismo ele não está pronto para lidar com outras mulheres que não necessariamente têm tais características ou se vestem de tal forma, né? Assim como outras pessoas não binárias ou pessoas que são trans, que também, se são mulheres trans, também devem ser incluídas na luta política do feminismo, né? E essa questão da ontologia do gênero, ela é utilizada para deslegitimar mesmo a representatividade política dessas pessoas. Então, que movimento político de igualdade e de fraternidade é esse, né? Então, de fato, a categoria mulher, ela pressupõe uma exigência de uma genealogia crítica dos meios institucionais e dos discursivos complexos pelos quais ela é constituída. Para finalizar... Ingrid. Preciso terminar. Desculpa, Ingrid. Está travando um pouquinho sua ligação. Voltou, Ingrid. Não estou te escutando, Ingrid. Está fechada. Oi, sim, desculpa, eu entrei no meio da sua fala que estava travando, eu não sabia que você ainda estava falando. Pode ficar à vontade. Não, agora só para finalizar, que acabou a bateria do meu notebook, me desculpem, pessoal. Então, sobre essa questão das mulheres, né,
Então, a Butler ela vai dizer aqui, para finalizar, né, que pensar no mundo em que atos, gestos e o corpo visual, o corpo vestido, os vários atributos físicos associados normalmente ao gênero, eles não expressam em absoluto nada, não expressam uma verdade essencial do ser humano. Ele é uma construção, né? Em certo sentido, a prescrição não é utópica, mas consiste no imperativo de reconhecer a complexidade do gênero. Então, apesar do caráter que é tão arraigado do patriarcado e da frequência com que a diferença sexual é utilizada como uma distinção cultural, né, obrigatória, não existe nada dado em um sistema de gênero binário. Não existe essa significação já pré-dada num corpo específico, né? Como um campo corporal do jogo cultural, o gênero ele é uma questão fundamentalmente inovadora. Ainda que esteja bastante claro que existem punições rigorosas para quem questiona ou sai desse roteiro. Então, o gênero ele não é passivamente inscrito no corpo, nem determinado pela natureza. A língua, o domínio e o simbólico, o domínio simbólico ou a soberbante história do patriarcado. O gênero é aquilo que se supõe invariavelmente sob coerção, diária e incessante, com angústia e prazer. Se para esse ato contínuo, porém, é tomado como um fato natural ou linguístico, renuncia-se ao poder de ampliar o campo cultural, corporal, como performances subversivas de diversas classes. Eu acho muito bonito que ela termina esse ensaio falando exatamente sobre como essa perversão, né, desse sistema binário é maravilhoso, no sentido de que abre possibilidades culturais, abre possibilidades existenciais, né? Enfim, eu acho bonito, eu acho até meio utópico, mas acho bonito. Enfim, assim eu finalizo a minha apresentação. Ainda tinha as referências para mostrar para vocês, mas o meu PC caiu, morreu aqui. Mas muito obrigada pelos ouvidos atentos e obrigado pela oportunidade também. E agora eu fico aberta a questões, perguntas, críticas. Obrigada, Ingrid. Realmente sua apresentação foi bem clara, né? Você fala muito bem, se apresenta de forma bem tranquila. Mas, de qualquer forma, ficou uma dúvida para mim, né? E, por favor, se você puder, me ajude aí a entender. Essa dúvida era um pouco longa. Essa semiologia, digamos assim, restrita, no caso, parece, corrija, do mundo em Butler, ou seja, que faz sumir assim a sua concretude, me leva a pensar, se é que isso acontece, tá? Me leva a pensar que, neste caso, não haveria um sujeito nem existencial nem substancial. Seria um mero personagem? Essa é a primeira pergunta. E essa dissolução do sujeito, que também é uma preocupação sobre a dissolução do corpo, aqui, acho que a gente pode pensar no caso do corpo da fêmea, que sofre violências, né, um corpo bem concreto, ou mesmo o corpo do desejo, né? E, de repente, assim, uma abstração, é uma abstração, digamos assim, se pensarmos separadamente aquilo que não foi feito para existir isoladamente, né? Neste caso, um sujeito encarnado, se é que eu posso dizer assim. Então, essas são as duas, uma pergunta, e eu acho que a outra também é uma pergunta. Obrigada. Obrigada a você, Simone. Você sempre faz perguntas muito, muito potentes. Obrigada. Então, primeira questão sobre
abstração do mundo, né? Que você comentou? A abstração do mundo, né, que vem por essa semiologia, né? Então, no caso, não teria um sujeito existencial, substancial, seria um mero personagem. Ah, sim. Então, sujeito. Uhum. Então, essa questão do sujeito substancial, ela vai trabalhar em outros sentidos, mas o que a Butler ela traz de luz sobre esse assunto é que pode existir algo substancial que não é o que ela trabalha, né? A questão da substância, né, da alma ou de um significado, não sei, mais profundo de eu, de ser, ela vai trabalhar isso, mas dentro da teoria do gênero, né, ela diz que isso não é substancial. É basicamente isso. Então, nós não somos personagens, né? Eu entendi a sua questão. É como se a leitura dela fosse... Tudo se transformou em performance, né? Mas não é assim. Não é porque a gente não escolhe, né, de certa forma... Acho que quando a gente tem capacidade de experiência suficiente, aí a gente pode escolher, sabe? Mas na questão do gênero, existem esses atos que são performativos e vão formar o que é entendido como pelo indivíduo, né, pelo sujeito, como gênero, mas isso não necessariamente quer dizer uma questão natural e absoluta e aquilo vai mudar para sempre o que eu sou. É isso que ela está dizendo, que existe algo além do gênero, né, que é criado de acordo com essas estruturas, com essas regras de sujeição. Então, ela não vai entrar muito no sentido existencialista, assim. Pelo menos não na pesquisa que eu estou desenvolvendo, né? Ela vai trabalhar bastante o sujeito, realmente sujeito político, questão representativa, linguagem, mas para comigo, que dentro da leitura que eu faço dela, é isso, ela é uma filósofa crítica, né? Então ela critica, ela traz esse argumento dos atos performativos, né? Mas ela não resolve. Então, é uma coisa a se pensar, assim, dentro da minha visão, realmente, que existe algo, né? Mas que não é só como o mundo constitui a gente. Não são só as interferências, mas também nós somos a interferência no mundo. Nós também podemos fazer essa interferência, e é isso que ela traz, né? Porque em vez de nós sermos esse personagem, assim como você disse mesmo, um personagem na vida que passa sem saber o seu próprio significado, sem escolher as suas questões, né? O que é mais importante para mim? Qual que é a forma que eu gosto de me vestir? O que importa, né? Então, ela desessencializa o gênero, tira isso da frente para que as pessoas possam ver questões mais importantes, como, por exemplo, a estrutura de violência que existe, que ela também faz essa análise. E a questão sobre a segunda, perdão. É a dissolução, né? Daí eu vim com a primeira, pensamos na semiologia, né? O personagem, daí você está respondendo. Então, daí eu, em seguida, estava pensando assim, então, essa dissolução do sujeito, né? É também uma preocupação, se for o caso,
esse algo aí, não sei, sobre a dissolução do corpo, né? Porque, a partir do que eu estudo, né, é como se a gente fizesse uma abstração de uma coisa que não foi feita para viver separado, né? Que aí, neste caso, é o sujeito, ou a consciência encarnada, se eu posso dizer assim, mas nesse sentido que eu queria te perguntar, né, se não tem uma preocupação dessa dissolução do corpo e que pode ser vista aí concretamente na violência contra as mulheres, né? E também tem o próprio corpo desejo, né? Então, como que faz isso? Então, essa é uma questão bem complexa dentro dessa pesquisa de gênero. É bem complexo, porque parece que, né, o sentido, quanto mais a gente vai pesquisando, mais vai abrindo, né? Vai abrindo espectro, abrindo espectro. Chega uma hora que o que significa, né? O que vai significar? Como que a gente vai conseguir entender de fato essa categorização? Vai existir algum tipo de representação política, por exemplo, daqui a um tempo? Né? Todas as identidades serão subjetivas de alguma forma. Então, é uma questão também que eu me faço, assim. E é uma questão que eu enfrento na minha pesquisa, né? Dessa dissolução do sujeito. Mas o que a Butler vai trabalhar no Problemas de Gênero, que você trouxe a questão da mulher, né? O que ela vai trabalhar no Problemas de Gênero é que a categoria mulher, ela é uma categoria histórica, assim como o gênero. Então, a transição acontece da sexualidade, do dispositivo de sexualidade para o dispositivo de gênero, que é contemporâneo, e nesse processo, né, essas coisas, por exemplo, uma mulher nos anos 50, mulher e homem, é exatamente o que era o que significava, o que sempre foi, e, né, e isso incluído a violência. Mas, assim, as pessoas não deixam de sofrer violência por causa da questão do gênero. Assim como eu falei na apresentação, né, a violência do gênero imposto, ele não é a única forma de violência, por exemplo, que uma mulher passa, né? Porque dentro da estrutura de desenvolvimento da categoria mulher, né, a mulher já foi criada, né, a representatividade, a representação da mulher, ela já foi criada de forma histórica sendo violentada, então é aceito culturalmente. Ela foi criada de forma a estar à mercê, a não ter direitos. Então, todos esses tipos de violência, eles continuam sendo perpetuados, porque eu não acredito que o gênero, que essa binariedade vai deixar de existir. Então, as mulheres, não é que a gente não existe enquanto mulher. Sim, nós existimos enquanto mulher, mas não é tudo que eu sou. E é nesse sentido que a Butler traz, né? Eu sou mulher, mas em absoluto não é tudo que eu posso ser. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas eu também penso bastante sobre isso e sou uma teórica feminista, né? Então, também faço essa pesquisa principalmente pensando da perspectiva da feminina, da perspectiva da mulher, né? Mas aí, quais são os modos representativos que a gente tem agora, né? É isso que eu estou trazendo. Enfim, eu espero ter respondido alguma coisa. Não Obrigada, sei se foi Ingrid. Não, obrigada. Eu acho que a gente deve passar a palavra para o professor César, se quem queria perguntar, esperar um pouquinho, porque ele vai sair, eu tinha até me esquecido disso. Professor César, a palavra é sua. Muito obrigado. Está muito bom, né, esse encontro, então, parabéns aí, Ingrid, pela preparação, e as perguntas muito bem elaboradas também.
Simone perguntou sobre essa questão do personagem, né? Às vezes passa a impressão que no construtivismo nada mais restou do que um personagem, né? Que o sujeito se dissolveu, né? Num personagem e na performance, no caso. Eu acho que seria bom, talvez, resgatar a inspiração fenomenológica desse texto da Butler. Ela não nega, digamos assim, as causalidades biológicas e fisiológicas que incidem sobre o corpo, né, e a sua existência. Talvez o que ela nega é que vamos pensar assim, essas determinações biológicas e fisiológicas, elas não trazem em si mesmas uma naturalização no sentido de um significado inerente. Eu acho que esse é o ponto. Então, é por isso que ela, em certa medida, né, ainda que indiretamente, não deixa de inspirar-se no próprio Merleau-Ponty, né? O Merleau-Ponty também não nega que o corpo é uma espécie natural, ele é isso, mas é mais alguma coisa, né? Então, ela citou ali a passagem, ela é uma ideia histórica que entende o conjunto das construções culturais, né, políticas, econômicas, que incidem, né, sobre os corpos. Então, me parece que, nesse aspecto, quando ela analisa, de um lado, essa dimensão biológica do corpo, mas, por outro lado, e não como, por outro lado, o significado, né, que isso assume aqui o conceito de experiência também é fundamental, né, importante, né, na experiência de cada mulher, né, digamos assim, ou de cada outra, né, construção, digamos assim, em termos de gênero que nós temos, isso mostra que o dado biológico não é portador de uma identidade, né, para falar nesses termos, que na verdade os significados que a cultura, que a política, que a economia imprimem nesse corpo, eles muitas vezes tomam distância daquele dado biológico, mas não é possível negar esse dado, né? Ou seja, essa causalidade biológica e fisiológica. Então, parece que tem um ponto que é bem interessante, né, da gente compreender, e aí tem algo bacana, né, quando você fala de que o corpo, na verdade, ele é um processo contínuo de atos, né, de corporificação e de possibilidades, né? Então, a partir de causalidades biológicas e fisiológicas, o corpo também traz o seu bojo essa possibilidade de empreender atos constitutivos, digamos assim, que resultam em possibilidade de sermos outros, né? Ser outro, aí entra nessa esfera do significado, né? Mas esse ser outro é um ato histórico, não é ontológico. E aí que é toda a discussão da Judith Butler, inspirada em Foucault, evidentemente, contra uma certa teoria feminista que tenta ontologizar, né, a categoria de gênero, né? Então, me parece que esse é um ponto também importante da discussão, né? A Butler não faz somente uma crítica do patriarcado, não, ela faz uma própria crítica das próprias teorias feministas, né, que muitas vezes incorporam, né, uma ontologização desse significado, que para ela é sempre uma possibilidade, né? Digamos assim, não está no domínio do ontos, né? É sempre uma possibilidade histórica. Então, me parece que esse é um ponto importante, né, que a gente poderia destacar no trabalho da Judith Butler. Isso não obsta que ela, muitas vezes, no meu modo de entender, Ingrid, ela exagera, né? Exagera um pouco. Fala tanto em performance que, às vezes, a gente tem a impressão que ela, de fato, esqueceu, né? Quer dizer, então, é um construtivismo radical, né? Em algum momento, né? Mas aquela relação que você faz entre ato teatral e realidade, né?
e também isso está muito presente no texto, pode elucidar um pouco essa questão e evitar, né, essa interpretação errônea, né, que muitas vezes possa ter sobre ela. Enfim, Simone, um pouco para comentar sobre essa questão do personagem, e a questão do eu, né, que no texto aparece sempre entre aspas, é muito fundamental também, né, muito importante. Eu não sei se seria uma dissolução do eu, seria, na verdade, uma grande crítica de uma interioridade fundamentada em uma essência. Eu acho que a Butler não propicia uma dissolução do eu, assim, mas é uma crítica de uma certa interioridade essencialista. Nesse aspecto, sim, ela dissolve, né? Mas Só dissolve para como uma comentar, mentira, né, professor? Que é né, uma coisa criada. só para fazer esse comentário, né? Eu tinha outras questões aqui também, mas vai ficar para outro momento, né? Sobretudo o conceito de experiência, que eu acho que seria bacana aprofundar na Judith Butler, né? Quando ela fala da experiência de uma só mulher, aqui tem a questão do lugar de fala, né? A experiência de uma só mulher é uma experiência política, no sentido de que é uma experiência que outras, ou todas as outras mulheres podem ter, ou não haveria ali um elemento de subjetividade, né? Será que tudo é político, né? Quer dizer, será que o pessoal é político sempre, né? Essa é uma crítica que eu faria para Butler, sabe? Há uma espécie de tentativa de mostrar que toda experiência é subjetiva, ela tem esse caráter político no sentido de que uma experiência que outras mulheres, no caso, né, poderiam ter da mesma forma, ou a mesma experiência. Então, esse é um limite que eu identifico assim, no pensamento dela, mas seria objeto de uma outra fala, né? E eu vou ter que sair agora, então agradeço aí. Muito obrigada, professor, pelas suas considerações. Acho que a gente pode conversar mais, né? Foi bem fortuito que você estivesse aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Tem mais o ano que vem. Tem mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Isso. Assim, tem eu com a mão levantada e também tinha o professor Erickson. Se o Erickson quiser falar antes de mim, não há problema. Pode falar, Bruno, pode falar. Beleza. Primordialmente, parabéns pela fala, Ingrid, também pelo debate, tal, com o professor que acabou de sair, que é o professor César. Parabéns pela fala, muito instigante, até a escolha do mesmo texto. Acabou surgindo várias perguntas, mas para dar oportunidade, assim, prosseguir também o debate, assim, com mais as perspectivas, eu falei só uma mesmo, depois eu posso conversar contigo, qualquer coisa. Eu tenho uma dúvida no texto, na página 5, quando ela fala a questão aqui, consideramos o modo como o gênero, por exemplo, é um estilo corporal, um ato, por assim dizer, ou ao mesmo tempo intencional e performativo, de tal forma que performativo possa significar tanto dramático quanto não referencial. Eu não entendi essa perspectiva não referencial, a questão não referencial aqui. Não consegui entender, não sei se talvez Deixa eu ver aqui. possa me ajudar a entender essa perspectiva, assim. É isso. Essa é a minha pergunta de Taos. Consideramos o modo, gênero, um estilo corporal. A perspectiva da questão do não referencial ali. Eu entendi a questão do dramático, mas aqui eu não... Eu acredito que seja assim, um não referencial no sentido de que ele pode ser tanto aquilo que a gente encontra do gênero, que é o binário, que é o aceito socialmente, né? Tanto essa questão de dramatizar, de incorporar, né, essa representação de um homem ou representação de uma mulher, né? E os significados que vêm com isso, as necessidades que vêm com isso, né? Tanto quanto não referencial, no sentido de não ter referência.
Então, no sentido de tanto essa questão de dramática que a gente conhece do gênero, né, o aceito socialmente, quanto o que a gente não sabe, o que não tem referência, né, o que que vem da subjetividade da pessoa, enfim. Então, ela vai dizer aqui nessa frase especificamente, né, que é um ato performativo, intencional. O ato é estilo corporal, um ato que é intencional e performativo que tanto significa, né, essa dramaticidade, quanto a não identificação. Não identificação, tipo, uma questão sem referência. Então, criar-se alguma coisa nova, assim, como, vou dar um exemplo assim, pessoas não binárias. Então, seria mais ou menos isso. Perdão, eu poderia, então, entender que a própria Judith Butler seria uma teórica não representacional? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque ela é uma filósofa crítica, né? Então ela malha bastante assim a questão da representação política, por exemplo. No Problemas de Gênero, ela diz, né, o que se tornou a categoria mulher? Como que nós vamos lutar por direitos que a gente não sabe quais são, porque a gente não sabe o que as mulheres precisam, porque é uma diversidade, uma multiplicidade de experiências e de vivências, né? Então, a questão representacional também é uma coisa que ela critica, sim. Ok, obrigado. Obrigada, Bruno. Mas fica à vontade para falar comigo quando você tiver suas considerações, adoraria. Sim, trocaremos mais conversas e tal, em sentido. Professor Erickson. Olá, gente, boa tarde. Desculpe, minha câmera está desligada, mas é porque realmente no computador ela não abriu aqui, tá? Já aconteceu outras vezes, então eu teria que reiniciar o computador para poder ligá-lo, mas se eu fizesse isso, eu ia parar a gravação, ia fazer tudo e estragar a transmissão, então é por isso, tá? Mas eu queria parabenizar a Ingrid pela bela apresentação. Obrigada, Achei muito boa, tá? Mesmo. Gostei muito do fato de você ter mobilizado o Merleau-Ponty, a Simone de Beauvoir, e sobretudo o Merleau-Ponty para pensar como que a fenomenologia é importante para Butler, né? Então, achei isso bem interessante. O rompimento, né, com o essencialismo, parece a grande contribuição da fenomenologia para Butler é justamente isso, né? O fato de que há um rompimento com a perspectiva essencialista vinda da fenomenologia. Tem um texto sobre a Butler acerca do Merleau-Ponty, que é especificamente sobre o Merleau-Ponty, e ela tece críticas também importantes ao Merleau-Ponty, que eu acho que era interessante trazer para o seu trabalho, né? O fato de que o Merleau-Ponty, por um lado, se ele abre espaço para uma discussão sobre o corpo, livre da noção essencialista, biológica, tal, ele, por outro lado, não analisa os discursos de subjugação, de dominação, de normatização do corpo, né? É como se faltasse para a fenomenologia um passo crítico em relação à análise do corpo e que a Butler faz. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe, de avanço da Butler em relação à fenomenologia. Mas eu não sei se tanto em relação a Simone de Beauvoir. E daí eu acho que era bem interessante, isso dá uma, né, as tensões que a Butler tem, que são de relações diferentes com a fenomenologia, com a perspectiva do Merleau-Ponty e da Simone de Beauvoir. Achei bem interessante. Eu fiquei pensando, na hora que você estava falando, e gostei muito, e sobre como essa categoria de gênero, ela é importante, e é importante sobretudo pela ambiguidade dela. O fato que, ao mesmo tempo que todos os processos
toda a possibilidade que eu tenho de pensar a nossa existência fora de uma normatização biológica do sexo é trazida pelo gênero. Mas também todos os discursos normativos também são trazidos pelo gênero. Sim. E toda a possibilidade de se livrar desses discursos normativos também é subvertida pela categoria de gênero, né? É como se a categoria de gênero fosse a nossa entrada e a nossa saída, assim, né? E, quase uma metalinguagem. eu acho que isso é uma questão importante, por isso que ela incomoda tanto, né, os discursos que tem por aí. Daí agora eu acho também, por outro lado, que talvez tenha um determinado momento, o César falou, né, o quanto, por exemplo, para um feminismo, a gente pode dizer, mais purista, a noção de gênero seja problemática, né? Porque, de uma certa maneira, esse feminismo mais purista, ele trabalha com uma categoria essencialista, que é a categoria da mulher, né? E como ele é problemático quando a gente pensa, por exemplo, nos corpos, na teoria queer, né, nos diferentes corpos performativos, como você bem disse, né? Mas eu fico pensando que também sobre a ambiguidade, e é uma pergunta para você, a própria biologia, nesse sentido, poderia ser uma saída para a subversão. Mas eu não estou falando de uma biologia pensada nas categorias ou de natureza, pensada, vamos dizer assim, nas categorias de masculino e feminino. Estou pensando na biologia ou numa natureza fundada numa questão de carne, numa ideia de uma ontologia da carne, que é talvez do último Merleau-Ponty, do visível e invisível, né? Que talvez seja o tema mais importante que permita, ao mesmo tempo, entender que a natureza funda a história, mas a história também funda a natureza. E daí que tem essa dimensão de implicação, de instituição entre natureza e história, né? Mas que eu poderia pensar toda a possibilidade performativa de carne, de corpos, dos corpos, quando eu reconheço a ideia de que tem uma categoria ontológica anterior a tudo isso, que é a fundante de carne, a instituinte, mas que lá eu não reencontro nem a biologia, como a gente pensa, e nem o gênero. Então, era isso. Eu fiquei pensando, mas eu queria só parabenizar pela fala. Tá. Não sei se eu fui claro. Sim, sim. Muito obrigada, professor. Acho que suas considerações são sempre engrandecedoras. E eu não sou da linha de fenomenologia, então eu sou da linha de filosofia política, né? Então, e sempre parto da minha perspectiva pro político. Mas a Butler, que é quem eu estudo, ela tem um arcabouço gigantesco de temáticas, e aí eu vou tendo que lidar com elas e aprender, né? Mas assim, professor, o que eu achei interessante é que essa questão da representação política do feminismo é uma coisa, assim, a ser pensada. Porque o feminismo, as pessoas não entendem de fato o que aconteceu com o feminismo, né? Mas já foi um movimento que foi de representação de mulheres cis, né? Teve o sufrágio, depois passamos pelos anos 60, né? Revolução sexual, e por fim, terceira onda do feminismo, que é onde a Butler está, né? É onde ela começa a escrever e até hoje, na atualidade, ainda estamos na terceira onda do feminismo. E tem uma teórica que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, que ela fala assim, que o feminismo ele é um movimento contra a opressão, aliás, contra o sexismo. Contra sexismo e opressão. E aí, para você lutar contra sexismo,
você não precisa ser necessariamente uma mulher, né? Então, essa representação política, ela já foi, né? Aconteceu, foi necessário, e eu não tiro mérito disso em absoluto. É uma luta muito importante. É uma luta muito importante. A cada dia mais nós temos mais diversidade, inclusive dentro do gênero feminino, dentro de ser mulher. Hoje tem mulheres que não têm o mesmo sexo que uma mulher cis. E aí o que o feminismo vai fazer com isso? Vai excluir a pessoa? Que é o que acontece, na verdade. Vai violentar a pessoa? E isso, por acaso, é movimento, né, contra sexismo? É movimento contra... Não é. Então, assim, é necessário uma reorganização do feminismo nesse sentido. Eu acho que é por isso, e é isso que a Butler critica, que a representação política da mulher cis, ela não faz mais sentido, não é uma episteme mais aceita para o que é necessário hoje, para os direitos das mulheres de hoje, né, para os corpos de hoje. Enfim, só queria fazer um comentário sobre o que você falou, professor, mas muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. E não tem problema você não ser fenomenóloga aí, como você falou, porque mobiliza bem os autores. Tá? Obrigado. Obrigada. A Jana falou ali, não é? Eu não consegui ver o que ela falou. O meu fone morreu, por isso que eu digitei. Eu só fiz um comentário breve sobre como as Radifem, né, estão aí para provar que tem atavismo também dentro do feminismo. É um movimento, de fato, muito diverso hoje. Exatamente. Não, mas para mim, são as supostas feministas radicais. Só que, né, esse tipo de pessoa, na verdade, não luta, ele luta para a manutenção do seu próprio direito. Então, não é uma luta social. Então, não é uma luta política, né? Então, e elas são violentas. Elas são literalmente violentas, assim. Então, são pessoas que não devem ser levadas em consideração. Não devem ser, para mim, que não são feministas, né? Mas aí é o que as pessoas veem, né, Jana? É tipo, feminista é aquela louca lá. Enfim, eu acho que realmente precisa haver uma reformulação, uma revisão, assim mesmo, dos valores que foram perdidos, né, de igualdade, de luta contra a opressão, né? Enfim, mas é isso, as rádios são... Detesto, inclusive. Acho que o Francisco quer falar alguma coisa, Francisco, aparecer para nós? Então, só agradecer, eu vou ter que pedir uma licença para sair, eu escrevi, eu não queria interromper, desculpe a indelicadeza. Imagina. Por isso que eu escrevi, só isso, tá bom? Tá bom, obrigada, Francisco. Então, um abraço, Francisco, até sábado. Se Deus quiser, obrigado, estaremos lá. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Sábado amanhã, né? Sábado amanhã. Ai, meu Deus. Amanhã eu vou ter que estar lá mais cedo para fazer as coisas e tudo. Mas, bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma questão, um comentário? O Ezequiel. Eu tenho uma pergunta. Vocês conseguem me ouvir? Uhum. Sim? Então tá. Primeiro, boa noite a todos e todas. Ingrid, parabéns, tá, pela tua fala. Para mim, muito, muito interessante. Você falou que você não é uma fenomenóloga, mas durante sua fala, a fenomenologia atravessa a sua fala, né? Porque você traz a ideia de uma constituição de uma subjetividade que atravessa a história, ou tempo, e que está sempre em relação com o outro, e tudo isso, para mim, é muito husserliano. E aí a tua fala me ajuda muito a pensar alguns limites da filosofia husserliana, sabe? Na minha tese, eu estou tentando
usar um conceito específico para refutar críticas a Russell. Eu estou percebendo que eu tô virando, tipo, em alguns momentos parecia que eu estava querendo tornar a Russell inatingível, mas falas como a da Judith Butler pode oferecer um contraponto para pensar críticas bem interessantes. Por exemplo, algumas críticas do Sartre eu não acho legítima, mas nesse sentido eu encontro críticas que seriam muito legítimas e que apresentam limites para a filosofia husserliana, né? As temáticas que você traz é muito interessante, e para mim os dois conceitos filosóficos que estão não por baixo, mas que estão como pano de fundo de toda a discussão que você apresenta, é uma relação já clássica na história da filosofia, só que sempre presente e muito importante, que é a relação entre determinismo e liberdade. Porque você coloca, né, essa questão de que existe uma subjetividade que se constitui em relação com o outro, só que essa constituição é negativa quando esse outro, ou essa comunidade de outros, atribui uma essência que castra a própria existência da pessoa, né? Ok, isso para mim que é um ponto interessante, porque o Husserl fala disso, que existe um eu o processo constitutivo atravessa a história e o tempo, é sempre processo mediado pelo corpo em relação com o outro, só que essa relação ela é sempre muito mais positiva, porque esse outro insere o eu numa comunidade, torna o eu um ser comunitário, só que existe esse lado negativo, que é quando essa comunidade dos outros castra a minha existência a partir de narrativas que empobrecem o meu ser, vamos dizer assim. A minha dúvida em relação, qual que é a posição da Judith Butler em relação a essa dicotomia conceitual? Não sei se ela aborda esse tema da liberdade. Se ela aborda, eu queria saber qual que é a posição dela. Se ela pensa que existe uma esfera onde esses atos performativos podem alcançar um nível de liberdade, ou toda ação tem como precedência uma narrativa que determina o meu modo de ser em sociedade. E aí caberia a mim escolher uma narrativa que é menos excludente ou que não é excludente, e deixar de lado outras que são excludentes e que não satisfazem mais as demandas da nossa época. Obrigada, Ezequiel. Nossa, uma boa pergunta. Muito obrigada, inclusive, pela colocação que você fez, determinismo e liberdade. Adorei. Complicado. Assim, a Butler, no Problemas de Gênero, que é o livro principal da minha pesquisa, né? Mas tem livro mais contemporâneo dela que eu estou desenvolvendo também. Mas esse livro muito essencial e é o que corresponde bastante também a esse artigo que a gente trabalhou hoje, né? Então, no Problemas de Gênero, a Butler vai trazer que não existe posição fora desse campo de pensamento. Fora desse campo de sujeição. Então, o que tem que ser feito é minar de dentro para que para ir quebrando, criando fissuras. Eu já acho que era preciso uma nova possibilidade. Então, ela tem essa perspectiva que ela também não sabe o que acontece quando se fazem fissuras ao ponto de roer a estrutura. E aí se quebra, e daí Mas ela diz que não existe como a gente se construir, né, ou como a gente compreender fora dessas perspectivas que já são nos dadas. O que nós temos que fazer com isso, ela diz, se responsabilizar, né, se elevar o pensamento no sentido de respeito mútuo pelo mundo, pelo outro, assim como consigo mesmo, e a partir disso, né, a partir dessa firmeza, dessa verdade, que ela diz, verdade, falsidade, verdade,
mas para mim que ela ainda ela está buscando constantemente o que é a verdade. Só que ela vai pela uma via negativa. Então ela diz, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é. Então ela vai dizer que eu acho que como você disse, né, que o Russell é mais de uma perspectiva assim positiva, né, mais abrangente, que eu vou trazer para a comunidade, o outro me traz para a comunidade. A Butler ela já vai realmente trazer esse ponto de pressão. Ela sempre tem essa análise crítica. Ela vai dizer que não existe possibilidade fora desse campo de entendimento, né? Mas que, se nós tivermos, né, essa boa vontade, essa bondade conosco, com o outro, com o mundo, existe possibilidade de fazer fissuras, né? Mas ela vai falar bastante sobre isso dentro de um campo de pensamento, por exemplo, da linguagem. Então, no problema de gênero, ela vai tratar muito da linguagem, né? Que daí ela vai mais para a parte da analogia, aliás, ela vai trazer genealogia, mas também, né, da filosofia analítica. Então, e como ela trabalha hoje mais com isso, ela foi mais para a área da linguagem. Mas vai dizer no problema de gênero que não existe como a gente, compreender a experiência de estar no mundo sem ter sem ter esse mínimo de conhecimento, de discernimento, né, de entender. Só que isso é uma coisa, né, que palpável. Quando a gente passa para o subjetivo, né, que o gênero é subjetivo, é isso que ela está dizendo, e por isso que deve ser assim, mais individual, né? Ele não vai significar como eu vou andar. Não é uma questão biológica, não é uma questão fundamental no sentido existencial, e nem o sexo na verdade, né? É uma factilidade anatômica. Mas, enfim, acho que é isso. A partir desse pensamento dela, eu gosto de olhar para uma perspectiva mais esperançosa, no sentido que, em algum momento, sim, a gente modifique as estruturas. Mas é aí o meu olho utópico vendo essas coisas. Ela diz que não, que a gente tem que fazer uma força de dentro e se infiltrar de dentro e quebrar por dentro. Mas aí se quebra e vai para fora, não sei o que acontece. Enfim, espero que tenha... Ajudou bastante. Eu só citei o Sartre no começo porque eu tô lendo bastante ele, vivo uma relação de paixão e rejeição, né? Porque você se apaixona porque ele é uma leitura muito boa, muito rica, mas rejeição por questões conceituais. A Butler me apresenta um contraponto bem interessante, então eu agradeço. E em relação ao Russell, ele não vai trabalhar nessas questões do campo ético e político. Quando ele fala de inserção, que o outro me insere numa comunidade, é no sentido ontológico, né? Que eu me vejo como uma comunidade de seres humanos, ou em termos mais, não metafísicos, mas em termos... Enfim, ele me insere numa comunidade de mônadas. E aí não há essa discussão, ele nem chega a ter essa discussão rigorosa que a Butler traz. E aí mostra um limite bem interessante, por isso que eu agradeço pela tua fala, né? Aí o tema da identidade, que é tão importante, tanto em Leibniz quanto em Russell, e que atravessa a sua fala, para mim também é muito importante, porque essa era a minha pergunta, né? Se existe uma forma de construir uma identidade, de uma subjetividade livre, porque me parece que não, né? Que toda identidade ela tem como pressuposto narrativas, e aí então, talvez caberia ao sujeito. A Butler vai dizer que não, eu vou dizer que sim. Não? Que legal. Eu também critico ela critica os outros, mas eu critico ela. Legal. Tá. Obrigado. Obrigada, Ezequiel.
Pessoal, mas alguém quer falar alguma coisa? Não? Professor Erickson? O Bruno. Eu só gostaria de colocar um comentário, que no próprio texto já menciona ali da questão da liberdade, relacionado com essa ideia histórica. Então, é uma liberdade, até, num certo ponto, uma liberdade condicionada que ela está querendo propor. Como assim? Condicionada dentro da situação da existência do indivíduo, como um ato performativo, no caso dela. Não entendi, Bruno. Estou me referindo tipo, no sentido assim, de que pelo próprio estilo corporal do ato do corpo de estar e de viver no mundo, dadas as suas situações, dadas as suas circunstâncias culturais, ele está condicionado a essas situações existenciais desse próprio corpo. Ela pega muito uma premissa do próprio Merleau-Ponty, ali, que eu senti no próprio texto, também que eu já vi no livro que você fala, que é da base da sua dissertação. Problemas de gênero. Isso. Eu sinto também bastante essa questão no desenvolvimento próprio da Judith Butler. Sim, então, é o que eu estava comentando com o Ezequiel, né? Acredito que seja mais ou menos isso mesmo, que ela diz que... Mas não é como se a gente tivesse, assim, completamente amarrado pelas estruturas, mas sim no sentido de nós estamos, e a partir do momento que temos consciência, existe um movimento. Então, enquanto não se tem consciência, né, é uma questão bem ética mesmo. Me lembra bastante Kant, só que para outro lado, assim, né? Para outro sentido. Mas a partir do momento que nós temos consciência da nossa subjetividade e como isso pode ser performado no mundo através do olhar do outro, mas através também da minha própria experiência, aí a brincadeira muda. Então, é isso. Ela diz que nós somos, sim, condicionados, mas que pode haver mudanças. E é por isso que ela escreve, por isso que ela luta e também por isso que eu estudo ela. Mais alguém, pessoal? Não? Então, na verdade, nós, assim, acho que da organização do grupo, nós queremos agradecer a participação de todas e todos no percurso aí deste ano no banquete fenomenológico, e o ano que vem teremos mais, e eu desejo a vocês, todos e todas, boas férias, boas festas, bom trabalho, bom descanso. Obrigada, Simone. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Boas festas para vocês. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo aí, tá? Foi muito bom, viu? Me agradeço. Obrigado a Simone e ao Bruno, né? Quem mais está organizando aqui direto? Ó. O Ezequiel. Ezequiel também. E eu não sei se tem mais alguém aqui, não, acho que é só isso. Acho que são nós três mesmo. E Exatamente. o professor Erickson também. O professor Erickson também que está contribuindo, isso mesmo, Bruno, tinha esquecido. Vocês é que estão levando à frente, então parabéns mesmo pela organização do grupo, por tudo aí, tá? Então, um abraço, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, até mais. Tchau. Tchau, gente.